Nós, apesar de tudo, conseguimos manter a nossa atividade assistencial, portanto, na consulta desde o início da pandemia. Pronto, assim, globalmente, portanto, nós conseguimos fazer, retirei alguns dados, portanto, nós conseguimos mais ou menos cumprir o nosso número de consultas habitual neste período. Como são consultas hospitalares, muitos dos doentes que nos são referenciados são doentes já de última linha. O que é que eu quero dizer com isso? Já doentes que muitas vezes ou têm 80 e tal anos, não é? Mas têm diabetes, muitas vezes deles diabetes inaugurais, outros que já têm diabetes com muitos anos de evolução e que o único tratamento é a insulina. Ou seja, e doentes com estas idades a fazer tratamentos com insulina são doentes muito difíceis de gerir. Mudaram algumas coisas naturalmente, nomeadamente que nós sempre fizemos teleconsulta e já fazíamos muita teleconsulta, mas neste momento estamos a fazer muito mais. Portanto, essa foi provavelmente assim a grande alteração que tivemos, foi a proporção de consulta presencial para teleconsulta mudou significativamente. A nossa sensação é que sim, é que houve mais descompensações do que nos anos que temos anteriores, pelo menos na nossa consulta é a sensação que nos dá, e que quando vamos conversar aos doentes porque é que não vieram antes, porque é que não nos avisaram, muitos referem exatamente esse receio, porque achavam que nós estávamos ocupados com outras coisas, porque não sabíamos que nós continuávamos lá. No caso das pessoas com maior acesso à tecnologia, eu falo, por exemplo, da nossa consulta de bombas de insulina ou da nossa consulta de diabetes tipo 1, foi relativamente fácil manter o contacto com essas pessoas, porque elas têm acesso às tecnologias, descarregam os seus dispositivos em casa, mandam-nos a informação, portanto é muito mais fácil estar em contacto com essas pessoas do que com uma pessoa ou que não tem telemóvel, ou que tem dificuldade em compreender e que nos pede para só ligarmos quando os filhos estiverem em casa. Isso também é muito difícil depois para nós conciliarmos os nossos próprios horários com as necessidades específicas dessas pessoas. Temos alertado os nossos doentes, para a importância do ótimo controle glicémico, porque a diabetes descompensada faz com que mais facilmente, digamos, a tempestade de citoquinas que caracteriza a infecção pelo SARS-CoV-2 se traduzir no aparecimento de lesões miocárdicas, lesões pulmonares, lesões renais e, portanto, é de facto muito importante que os doentes estejam bem compensados. No que diz respeito aos doentes que já frequentam a nossa consulta, nós temos assistido a dois tipos de situações. Temos doentes em que, digamos, o confinamento e o ficar a fazer teletrabalho a partir de casa também permitiu, até certo ponto, fazer mais exercício, nomeadamente estava relativamente perto de casa, e portanto melhoraram o seu controle, passaram a ter mais cuidados do ponto de vista alimentar, mas por outro lado também temos doentes em que esse confinamento, sobretudo por alterações psicossociais, se repercutiu em termos de ganho de peso e descompensação da sua diabetes. Efetivamente, os diabéticos que nós seguimos já são diabéticos com complicações, já estão muito alertados de que se não dos vários aspectos relevantes, não só o controle glicémico, mas o tensional e o cumprimento das medidas de estilo de vida, sabem que isso tem um preço que a generalidade não quer pagar. E por isso não sentimos grande privação da assistência ao doente diabético, que é de facto cerca de metade da nossa atividade, doente com várias complicações que essas já presentes. É de facto reconfortante saber que, apesar de não decorrer essa aproximação tão rápida como gostaríamos, temos ano após ano vindo a ter melhores resultados, e isso não depende só da nossa intervenção, depende de um conjunto de políticas e de estratégias de comunicação de vários parceiros sociais, que não são institucionais, e acaba por moldar a cabeça e o comportamento da população com benefícios para a saúde. Na diabetes, nós temos conseguido grandes ganhos, não é? Em termos de longevidade, qualidade de vida do doente,
E, portanto, o ter o doente bem controlado é muito importante. E continua a ser ainda mais importante agora nesta fase de pandemia de Covid, porque se o doente estiver mal controlado, o risco de ter formas graves, uma vez adquirida a infecção Covid, é muito maior. Portanto, é muito maior o risco de vir a ter complicações graves, de precisar de internamento e até do desfecho ser o óbito. As pessoas sabem como vigiar, idealmente, portanto, fazem esta automonitorização e sabem fazer pequenos ajustes à terapêutica. Portanto, isto não se aplica a toda a população, não é? Mas é uma população que já sabe mais da sua doença do que em muitas outras patologias. E procuramos também tirar partido disso, porque fazer uma consulta à distância de uma pessoa que não sabe nada da doença era mais difícil. E, portanto, esta capacidade de autogestão da doença foi muito útil. E, em particular, na diabetes tipo 1, nós sentimos muito isso. Alguns doentes quase conseguiram tirar algum proveito, alguma coisa positiva desta pandemia e do confinamento e da disponibilidade de ter consultas à distância. Se nós pensarmos que uma grande parte de doentes internados por Covid tinham diabetes e que tinham uma diabetes mal controlada, depois, quando tiveram alta, foi pedida uma consulta para o serviço de endocrinologia. Portanto, a referenciação interna, essa manteve-se ou até aumentou. O que eu notei, o aumento do número de consultas também teve a ver com o aumento do número de consultas subsequentes. Isto porque, numa fase em que nós fazíamos também consultas não presenciais, acabámos por ter necessidade, numa altura em que não era possível ter consulta subsequente presencial, de falar com os utentes mais vezes, e talvez isso também tenha levado a um aumento do número de consultas. Mas nós tínhamos uma lista de espera também grande e, portanto, mesmo havendo agora uma redução da referenciação, ainda existem muitos doentes para ver. Na área da diabetes, eu penso que vai haver um boom de referenciação depois desta situação. Nós temos, apesar de estarmos aqui no litoral, temos também um meio rural muito importante. E existem, de facto, muitas pessoas que estão com medo e que estão fechadas e que não recorreram aos cuidados de saúde. O nosso serviço de medicina de diabetes, no caso do Hospital Garcia de Horta, esteve preparado para todas as situações do Covid e não só. Continua na sua atividade normal no que toca a diabetes. Até a própria diabetes secundária, com algumas situações cirúrgicas ligadas ao pâncreas, por exemplo, nunca falhámos, nunca atrasámos. A pandemia também trouxe restrições. Uma, no apoio à diabetes já à distância. Na utilização de meios tecnológicos modernos, altamente sofisticados, que Portugal tem acesso neste momento. Algumas coisas para trás, alguns aparelhos tecnológicos estão a aguardar a aprovação no Infarmed, não faz sentido uma hora destas. Aprova-se vacinas em meses. E depois coisas muito importantes para verificar controle glicémico à distância aguardam a aprovação no Infarmed, sobretudo negociação de preços e com participações. Não faz sentido. Mas durante este período foram aprovados novos fármacos para a diabetes, portanto, pelo Infarmed, o que é positivo. Novos fármacos, há uma nova conduta. Isso permitiu também que os doentes em si, com diabetes, fossem mais bem tratados. Porque há 1 ano e meio atrás foram aprovados, estão no mercado novos fármacos muito mais eficazes e com um tratamento mais eficaz e mais qualitativo. Nós já estamos a retomar as convocatórias por iniciativa da unidade, portanto, já desde o início do ano que nós estabelecemos que iríamos tentar convocar o mais rápido possível todos os doentes diabéticos, quer estivessem mais ou menos controlados. Claro que aqueles doentes que geram mais cuidado, nós já os temos ou vigiados no domicílio ou já temos algum contacto de proximidade com eles que nos permite saber como eles estão, mas agora já estamos a convocar todos os utentes diabéticos para consulta presencial. Nós temos de saber adaptar-nos às condições e às características dos doentes e fazermos o nosso melhor, mas o nosso melhor na diabetes implica sempre uma avaliação presencial em alguma fase desta vigilância anual dos doentes.